Extremamente importante para o time do River Plate e era disputado por muita gente, inclusive equipes da Europa. E vai ser legal acompanhar de um lado a Arrascaeta, de outro De La Cruz, jogando ali junto, não só na seleção uruguaia, mas agora no Flamengo. E com o comando do Tite, ele pode ainda crescer mais, evoluir ainda mais como jogador. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! A imprensa paulista falando de De La Cruz no Mengão, Flamengo que acertou a compra de De La Cruz, vai pagar o valor total da multa, vai pagar à vista 79 milhões de reais. É grana pra caramba! Vamos ver o que a Renata Fã e Denilson Show falaram sobre isso. E tem também aqui um corte da ESPN Brasil. Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. As imagens são da Band e também do canal ESPN Brasil. Links na descrição como créditos. Vamos aqui acompanhar este corte. No final a gente fala mais. Simbora! Falando no mundo carioca, agora o Mercadão da Bola aqui no Jogo Aberto começa com o Flamengo. Bora! A história envolvendo o Flamengo e Nicolás de La Cruz começou no meio deste ano, mas só foi ter um fim no último sábado. As partes chegaram a um acordo depois de uma reunião que durou mais de 6 horas e o meio-campista uruguaio será jogador do rubro-negro até dezembro de 2028. O clube carioca vai pagar cerca de 79 milhões de reais pelo atleta. Nesta que será a transferência mais cara de um estrangeiro na história do futebol brasileiro, superando os 63 milhões de reais pagos pelo próprio Flamengo na compra do meia de Arrascaeta e os 60 milhões de reais pagos pelo Corinthians na chegada de Carlitos Tevez. De La Cruz começou a sua carreira no Liverpool do Uruguai. Foi negociado logo cedo com o River Plate em 2017, quando ainda tinha 20 anos. Pelos milionários, conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos argentinos, além de outros títulos. O Flamengo tentou a sua contratação no meio deste ano, mas o River não quis liberar o jogador para um concorrente na disputa pelo título da Libertadores. Até o momento, foram 211 jogos e 36 gols. O jogo de número 212 de La Cruz pelo River Plate será o seu último ato com a camisa dos milionários. No chamado Troféu dos Campeões, o River vai enfrentar a equipe do Rosário Central na próxima sexta-feira, jogo que marcará a despedida do uruguaio. O meio-campista é esperado no Ninho do Urubu no dia 8 de janeiro. Data da reapresentação do elenco do Flamengo para a temporada de 2024. Desejo antigo da diretoria do Flamengo, o uruguaio vai encontrar alguns compatriotas em seu novo clube. Um deles é de Arrascaeta. E os números dos dois atuando juntos pela seleção uruguaia é bastante positivo. Nas 12 partidas em que dividiram o gramado, foram 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Um aproveitamento de 75%. Com a camisa celeste, De La Cruz soma 25 jogos e 5 gols marcados. Por respeito à sua história no River Plate, o Flamengo só vai anunciar oficialmente a contratação de De La Cruz após o dia 22, data que marcará a sua despedida da equipe argentina. Tudo muito bem encaminhado. O De La Cruz é um jogador que é um sonho antigo do Flamengo. Não é a primeira vez que o time tenta a contratação desse uruguaio, que é bom de bola, articulador. Não é um fazedor de gols nato, mas sabe fazer gol de fora da área. É um cara que tem a bola parada. Extremamente importante para o time do River Plate e era disputado por muita gente, inclusive equipes da Europa. E vai ser legal acompanhar de um lado a Arrascaeta, de outro De La Cruz, jogando ali junto, não só na seleção uruguaia, mas agora no Flamengo. E com o comando do Tite, ele pode ainda crescer mais, evoluir ainda mais como jogador. Você falou das características. É um jogador que começou jogando pelos lados do campo, hoje é um meio-campista, às vezes ele pode até fazer de um segundo atacante pelo condicionamento físico, inteligência que ele tem jogando futebol. Acho que é uma das melhores contratações até esse momento, né, do Mercadão da Bola. Óbvio que daqui para janeiro as coisas vão se movimentar, os clubes vão se mexer atrás de contratações, mas o Flamengo começa muito bem com a contratação do De La Cruz. E é mais um nome num elenco muito forte.
O Flamengo teve uma temporada decepcionante pela falta de títulos, talvez não competiu como deveria em algumas circunstâncias, perdeu a Copa do Brasil para o São Paulo e teve problemas de relacionamento, comissão técnica, jogadores com jogadores. E agora sim, parece que com o Tite termina a temporada de maneira mais tranquila, mais posicionado. E aí você escolhendo essas peças pontuais, o De La Cruz, para mim, chega para ser titular. Eu tô contigo, até pela qualidade que ele tem. O Flamengo vai ter competições importantes na temporada que vem. Eu acho que manter a regularidade em todas as competições, que a gente vai ouvir muito no começo da temporada, a questão de prioridades, né, dos clubes, principalmente que estão jogando aí Libertadores. Então, o Flamengo, com a grandeza que tem e com a qualidade que tem dentro do elenco, eles vão ter que fazer, assim, das competições um jogo bem equilibrado. E outra coisa, tem que lembrar que tem Copa América, De La Cruz e Arrascaeta, se estiverem fisicamente bem, jogando, serão convocados. E aí o Flamengo pode perdê-los por até 9 jogos no meio do ano, o que seria um grande desfalque. É por isso que precisa de elenco, de substituições Exatamente. à altura, de você ter atletas que possam aparecer, jogar a qualquer momento, não é? Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Como primeiro homem, eu não vejo ele jogando no lugar do Pulgar. Então, para manter o Arrascaeta, teria que tirar o Gerson. Ou então abrir o De La Cruz pelo lado do campo. Poderia entrar aberto pela direita. Ele já jogou assim. Onde tem jogado o Luiz Araújo com mais frequência, né? Agora brilharam os olhos de vários rubro-negros. É uma opção. Olha essa escalação aí, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro E Cebolinha. e Cebolinha. Que tem sido o titular do lado esquerdo do ataque do Flamengo. Ou Bruno Henrique. Ou Bruno Henrique, mas termina o ano com o Cebolinha à frente do Bruno Henrique na cabeça do Tite. Basicamente seria essa a montagem. Mas é importante destacar que o De La Cruz até começou a carreira dele, mas jogando pelo lado do campo mesmo. Só que ele evoluiu para ser um jogador de meio. Ele, já com o Gadiardo, agora também com o Demichelis, é um jogador de meio campo. Não é mais aquele ponta que tinha explosão, drible para jogar por ele. É um jogador de construção, de ajuda até mais do que o Arrascaeta sem a bola na recomposição defensiva, mas é do toque de bola. Na proposição do ataque, ele vai no toque de bola, um belo chute de fora da área, bate falta muito bem. É uma baita de uma contratação do Flamengo, de muito peso para mexer com o mercado agora. Tem que ver como é que vai encaixar, trabalho para o Tite, ele que se vire, ou então fazer aquilo que eu tenho sugerido aqui, um time para o Campeonato Brasileiro, outro para as Copas, pensando ali na frente, porque o Flamengo vai ter muita demanda de novo em 2024. Porque do ponto de vista do elenco, ganha aquilo que sempre se pediu, alguém à altura do Arrascaeta, quando não puder usar Arrascaeta. Nesse caso específico, quando o Arrascaeta estiver ausente por convocação, o De La Cruz também vai estar. Também vai estar. Aí não ajuda muito. Agora, para jogar junto, tem que convencer o Tite. Se o Tite for convencido, essa possibilidade dele exercer outras funções, mais como uma possibilidade, não é a prioridade dele do momento da vida, da carreira dele. Mas isso agrada ao Tite. É o tipo de jogador que o Tite gosta. Agora, o Luiz Araújo entregou o que o Tite vinha querendo. O campo vai ter que dizer, como diz o próprio Tite. E é o que o Eugênio falou, não precisa... acho que é muito simples. O Luiz Araújo entregou. Se aparecer outro entregando mais, jogando mais, ele vai jogar o outro. Vai convencer. Concorda ou não? Agora, eu não vejo ele mexendo, por exemplo, no Gerson. Não? Eu não vejo ele mexendo no Gerson. No Pulgar, muito menos, porque aí, inclusive, estaria desfazendo algo que está bem resolvido. Em relação à proteção da defesa, tudo não faz sentido. O Tite não gosta muito dessas histórias de time no papel, né? Tem que escalar o time no papel. O campo vai ter que provar. Prof, Vamos ver. E o Gerson é uma referência enorme no Flamengo, mas a temporada dele foi de muita oscilação. E nessa oscilação, num clube como o Flamengo, que tem concorrência alta, tem o melhor elenco do país, qualquer brecha que o cara dá é suficiente para o outro tomar posição. Quem imagina que a gente estaria questionando o Bruno Henrique como titular absoluto, né? E justamente porque... 5 semanas atrás. Exato, justamente porque o Everton Cebolinha voltou a jogar bola com o Tite e se colocou como um concorrente. Então, a chegada do De La Cruz proporciona isso. Aumenta a concorrência no elenco, tira alguns jogadores da zona de conforto e pode, de certa forma, por essa versatilidade que o De La Cruz tem,
vários ali passam a chegou mais um. E aí é o caso do Gerson, que vai ter de jogar com mais regularidade. É o caso do Luiz Araújo, que se não se firmar, não agarrar a posição, não se sustenta, porque o De La Cruz joga por ali também. É o caso do próprio Arrascaeta. E até o Arrascaeta... O Everton Ribeiro perde cada vez mais espaço, né? Mas com a chegada do De La Cruz... No futuro. Mas eu ainda vejo o Everton Ribeiro como jogador útil para esse status, de ser reserva. Hoje é a ideia para o Everton Ribeiro, mas para a ideia do Tite, o Everton Ribeiro ainda funciona muito bem. E Tanto que levou o Everton Ribeiro também para a Copa do Mundo. Então eu vejo que o Flamengo também não pode descartar o Everton Ribeiro só porque chegou o De La Cruz. Tem de pensar como elenco, profundidade, opção para o treinador, e o Everton se encaixa nesse contexto. Agora, imaginar que o De La Cruz vai chegar para roubar a posição do Arrascaeta, não vejo por aí, porque o Arrascaeta foi um grande entusiasta da contratação do De La Cruz. Lá atrás, o Arrascaeta já mandava mensagem para ele, já conversavam na seleção, o Arrascaeta tentando convencer o De La Cruz a vir para o Flamengo, porque sabe que é um jogador de muita qualidade, eles são amigos, companheiros de seleção uruguaia, e também que as características do De La Cruz proporcionam isso, ele vir mais de trás, o treinador ter uma opção diferente. Então vejo que o Arrascaeta até tem a grandeza de pensar na equipe, de pensar o De La Cruz como mais uma opção. E é uma contratação de impacto, aproximadamente 80 milhões de reais, um grande investimento do Flamengo. O De La Cruz vai entrar no top 5 das contratações mais caras do futebol brasileiro, mas nesse caso é o típico jogador que vale. É um investimento certeiro. Tem, claro, a adaptação ao futebol brasileiro, sentir ali, pode ser que demore num primeiro momento, mas é um jogador muito experimentado, jogador de seleção, jogador campeoníssimo pelo River Plate. É um grande acerto de mercado. Se o Flamengo confirmar a contratação, além de dar mais uma opção para o Tite, pela versatilidade que ele tem, é um jogador que eleva muito o nível, tende a elevar o nível de outros jogadores pela concorrência no elenco. E o Brenner me lembrou aquele samba, água no feijão, que chegou mais um. Que chegou mais um, que chegou mais um, com qualidade. Hein? Ingrediente bom. Opa, esse aí é ingrediente principal, água no feijão. É o melhor meio de campo do continente? É um meio de campo nível Europa? Olha que pergunta fácil para você, Brilho. Não diria nível Europa, mas do continente, sim. O Flamengo tem o melhor elenco do continente. O River Plate investiu bastante na última janela, acabou não conseguindo avançar na Libertadores, mas o Flamengo está indo buscar lá no River, está indo desfalcar um grande concorrente no cenário continental. Então isso daí mostra o poder financeiro do Flamengo, a capacidade que tem de ir ao mercado, e um clube que alcançou esse poderio do Flamengo tem de pensar grande sempre. Eu lembro quando o Flamengo tentou trazer o Oscar. Aí muita gente dizendo, poxa, mas já tem Arrascaeta, já tem Everton Ribeiro, para quê? É elenco, é opção, sabendo que vai lidar com uma temporada com muito desgaste, com muitos jogos, com muitas competições. O Flamengo tem a ambição de vencer em todas as competições que entra. Então, em termos de o que quer para a temporada, do patamar que o Flamengo chegou, a ideia tem de ser essa mesmo. Nossa, mas aí chega o De La Cruz, não vai mais buscar o Scarpa. Não, precisa pensar em... É possível acomodar o Scarpa pela necessidade de seleções, que o Flamengo tem jogadores frequentemente convocados, desgaste, lesão, e até mesmo por isso, tem baixa de um jogador, precisa ter outro à disposição em alto nível para substituir. Veja o caso agora, imagina se o Flamengo não tivesse o Pedro, o Gabigol em baixa, não tem ninguém para substituir. Então, o Flamengo precisa pensar sempre assim. A diretoria está fazendo o que é uma obrigação, não está fazendo nada fora da curva. Pelo poder financeiro que tem o Flamengo, é buscar contratação desse tipo, como o De La Cruz, e pensando também na necessidade. Ele é um jogador necessário, porque o Flamengo sempre sofreu por não ter um substituto ao Arrascaeta, um jogador que pudesse exercer essa função como o Arrascaeta exerce. O De La Cruz é um sonho do Flamengo há uns 3 técnicos, né? Faz uns 3 técnicos. Mas isso não há muito tempo, né? Peraí, 3 técnicos, então 2 meses atrás? Há uns 2 meses ou 3 técnicos. Desde o meio do ano, pelo menos. E é bom que a gente vira o disco daquela história de se Gabigol e Pedro podem jogar juntos. Agora a gente passa a falar de Arrascaeta e De La Cruz. Agora, veja bem, Abel, eu tenho repetido essa ideia que eu tenho, que acho que é o ideal para o Flamengo, de ter 2 times. Se você pegar hoje o que seria o segundo time do Flamengo,
O goleiro pode ser o Santos ou o menino que estava jogando, Matheus, né? Matheus Cunha. Matheus Cunha. Aí na lateral direita tem que ver quem vai ser o titular, Mateuzinho ou Wesley. Um vai ser titular, outro vai ser reserva. Vamos dizer que seja o Mateuzinho. Pode ser que chegue alguém. Pode chegar alguém, né? O Varela está saindo e tal. Mas vamos colocar ali o Mateuzinho. Mateuzinho, Pablo, Léo Pereira, com a chegada do Léo Ortiz, talvez o Léo Pereira perca a vaga. Então seria Pablo, Léo Pereira e falta um lateral esquerdo com a saída do Felipe Luiz. Tem que contratar um lateral esquerdo. Meio campo hoje teria o Thiago Maia ainda, Vitor Hugo, Everton Ribeiro. Tá bom? Ou meio campo. O ataque teria Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. Que belo time B, hein? Isso é o time B? É. Imagina o A. Tá de brincadeira. E aí, gostaram do vídeo? Se gostou, comente, fique à vontade, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Galera, De La Cruz e Arrascaeta só perderam um jogo jogando juntos. Você sabia? Isso pelo Uruguai, lógico, né, cara? Seleção do Uruguai. Cara, De La Cruz e Arrascaeta tem que jogar junto. O Tite tem que dar um jeito, porque os dois caras são bons demais. E tem características diferentes, né? Pois é. Pensa comigo, se os dois estiverem iluminados num dia, o Flamengo não perde o jogo, cara. Só se a defesa nossa falhar muito, né? Mas assim, os caras falaram que o Flamengo tem 2 times. Só que, veja bem, a nossa defesa, temos uma defesa titular, mas não temos uma defesa reserva boa. O Flamengo precisa ir ao mercado, por exemplo, já está contratando o Léo Ortiz, que é uma ótima peça que pode resolver os nossos problemas, né, galera? O Pablo eu acho que tem que sair. O Flamengo precisaria, como o Rodrigo Caio já saiu, o Pablo tem que sair porque é muito fraco, não tem nível para jogar no Flamengo. O Flamengo precisaria de mais 2 zagueiros bons. O Léo Ortiz é um que está chegando. Lateral direito precisa contratar um bom também, cara. Lateral esquerdo precisa contratar um lateral reserva para o Ayrton Lucas. Nós não temos uma defesa para um segundo time, não temos 2 defesas titulares. Então o Flamengo precisa reforçar a nossa defesa. Se quiser pensar em ganhar vários títulos, né? Se quiser ter 2 timaços, meio campo e ataque a gente tem. É isso que eu acho, cara. Eu escalaria Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro e Bruno Henrique, ou Pedro e Cebolinha, que terminou muito bem, né? Esse seria o meu meio campo e ataque. E você, comente aqui o que você acha desse time do Flamengo com De La Cruz e com a possível chegada também do Léo Ortiz. Escale aqui o seu time. Valeu, tamo juntos. Inscreva-se, deixa o like e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!